Olá, pessoal. A gente tem utilizado terminologias ao longo dos vídeos e propositadamente a gente não definiu formalmente esses termos para não retardar o aprendizado de vocês, para não focar em coisas que não são importantes no momento. A gente estava preocupado em colocar vocês praticando o mais rápido possível, mas que é importante a gente saber a definição formal ou ao menos uma definição mais concreta desses termos que a gente está falando, como tipos, variáveis e expressões. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente deixar claro o que é um tipo, o que é uma variável e o que é uma expressão. Okay? Bom, um tipo é um conjunto de valores que podem ser representados e manipulados da mesma forma. Por exemplo, você tem um tipo inteiro, a gente tem um conjunto de valores, certo? Que, por exemplo, entre esses valores está 2, menos 7, menos 3.043, enfim. E que eles são representados e manipulados da mesma forma como eu consigo atribuir, que eu consigo operar sobre o inteiro 2 e sobre o inteiro 4, eu consigo operar sobre o inteiro 103 e 191, ok? Ah, em Python a gente tem vários tipos, nós vimos até aqui o tipo inteiro, tipo long, vimos o tipo float, que é aproximações de números reais, vimos também quando a gente quer armazenar e manipular cadeias de caracteres, a gente usa o tipo str, que é o string, né? Tipo booleano, que tem valores lógicos, valores falsos e verdadeiros. Certo? O tipo int é para valores inteiros, né? Os valores negativos, o zero e os valores positivos. Okay? Então, tem várias operações que a gente pode utilizar com esse tipo, com os valores que são representados por esse tipo. Então, a gente pode somar, diminuir, multiplicar um número, a gente pode dividir, elevar a potência e pode saber o resto da divisão de um inteiro por outro, certo? Então, tem vários exemplos aqui. Eu gostaria que os exemplos que eu estou citando aqui ao longo do slide, que vocês testassem ou executassem esses exemplos no shell do Python para ver o que acontece, certo? É importante que vocês estejam sempre praticando. Essas aulas mais teóricas, elas são mais como um guia do que como uma fonte de aprendizado primária, ok, pessoal? Temos o tipo long, que é, de uma maneira informal, ele é para representar inteiros muito grandes, né? Nós vimos que Python utiliza a letra L no final de um número muito grande para indicar que aquele tipo é um tipo long, ou seja, que é um número muito grande, um inteiro muito grande, certo? Mas do ponto de vista de operações, as operações são as mesmas, certo? Do que um tipo inteiro. Então, gostaria que vocês testassem, por exemplo, no Shell 10 elevado a 20 e ver o resultado dessa operação, certo? As operações são iguais a de inteiro. O tipo float ele é para representar aproximações de valores reais. Algumas informações que a gente, ou dados que a gente deseja representar são, na verdade, dados reais. Por exemplo, o CRE do aluno, 7.3. Então, não dá para a gente não é ideal que a gente represente isso como um inteiro. Então a gente representa isso como um float, certo? Um número de ponto flutuante. Então, 0.1, 1.2, o próprio π, ok? As operações também são iguais a de int e de long. Temos o tipo string, que ele serve para representar cadeias de caracteres, por exemplo, o nome de um aluno, o nome do departamento, que mais? O texto que está descrito numa página web, enfim, quando a gente está falando de palavras, a gente está falando de cadeias de caracteres, a gente está falando de string, que é o tipo str em Python, ok? Então, por exemplo, a palavra, a forma como a gente indica ou a sintaxe de uma string em Python é dada por aspas duplas ou aspas simples, ok? Então, um exemplo de uma cadeia de caracteres é uma string também, está entre aspas aí. E é óbvio que a gente pode utilizar um número e colocá-lo entre aspas, mas lembre-se que isso significa que Python vai entender isso como uma string, certo? E não como um número. Então, se você tentar somar string 10 com um número inteiro 2, você vai receber um erro na conversão, porque ele não consegue somar inteiros e strings, ok? Então, é sempre bom ficar tentando executar isso ou tentando
entender esses conceitos no terminal shell, ok? As operações, a gente pode utilizar dois operadores com string, certo? O operador de soma e o operador de multiplicação, mas é importante que a gente não chame isso de soma e multiplicação. Eles têm uma semântica diferente aqui, ok? O operador soma e multiplicação a gente chama de concatenação, que é simplesmente, de um modo informal, é colar uma palavra na outra, ou juntar duas palavras, certo? Então, a concatenação de A mais B, ou seja, A mais B, dá AB, ok? Então, testem isso aí no terminal. Assim como 2 vezes x dá x, porque você está concatenando x com ele mesmo, ok? Temos também em Python um tipo booleano, que é para representar condições lógicas, certo? São dois valores inteiros. No tipo inteiro a gente tem muitos valores, no tipo float também. No tipo booleano a gente só tem dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou true ou false, ok? Então, a gente utiliza muito esses valores, isso é muito comum em computação, para a gente comparar, por exemplo, faixas de valores. Por exemplo, se eu quiser saber quem está aprovado na disciplina de programação 1. Então, são todos aqueles alunos que possuem nota maior ou igual a 7. Ou seja, se nota for maior ou igual a 7, é true, né? Se isso for verdade, ele está aprovado. Se não, ele não está aprovado. Okay? Então, a gente usa booleano para isso. A gente usa o tipo bool, que tem valores definidos como true ou false, e utiliza as operações para saber se é menor, se é maior, se é igual, se é diferente. Você pode utilizar também o AND, OR, NOT. Não se preocupem com essas operações em detalhes, porque a gente vai explorar isso com mais detalhes em um único vídeo. Então, por hora, eu gostaria que vocês executassem essas operações, tentassem executar aí no shell de Python, por exemplo, 10 maior que 5 e me digam qual é a resposta. Ok? Existe a função type em Python que ela lhe fornece, ou ela descreve qual é o tipo do parâmetro que você está passando. Então, se você passar um valor qualquer dentro dessa função, ele vai dizer qual é o tipo daquele valor. Por exemplo, quando você faz type 10, a Python vai dizer que aquilo é um int, ok? Então, testem para esse resto aí. E a gente falou bastante de expressão, principalmente expressões numéricas, onde a gente ensinou para vocês os operadores numéricos e que eles podem ser utilizados em expressões que vão dar um resultado, certo? Mas a definição de expressão formal, é uma sequência de valores e operadores que determina uma série de operações e que produzem um valor final, certo? Então, por exemplo, isso aqui é uma expressão numérica. A gente tem 10 mais 2 vezes 2.2 vezes 5 menos 1 entre parênteses, dividido por 3.2. Isso é uma expressão, porque tem uma sequência de valores aí, certo? 10, 2.2, 5, menos 1, 5, 1 e 3.2, e temos os operadores, né? Soma, multiplicação, a subtração e a divisão, certo? Então, quando você tem uma sequência de valores e operadores, eles determinam uma série de operações e vão produzir um valor, ok? Então, a gente também pode ter expressões que não são simplesmente numéricas, elas podem envolver string, e a gente vai explorar isso bastante em vídeos mais para frente. Bom, o conceito de variável é muito importante em programação, certo? Então, formalmente, a variável é um nome que a gente referencia um valor, certo? Esse valor está na memória. E aí ele pode ser usado em expressões como se fosse um valor. Por exemplo, a gente tem uma média aqui simples, 7.5 mais 8.2 dividido por 2. A gente pode referenciar o 7.5 e o 8.2 como sendo uma variável, certo? A gente pode dar um nome a esses valores. Por exemplo, a gente pode dizer que é nota 1 mais nota 2 dividido por 2, certo? A partir do momento que a gente passa a referenciar esses valores 7.5 como nota 1 e o valor 8.2 como nota 2, Python vai entender que quando ele for executar isso, nota 1 vai ser 7,5 e nota 2 vai ser 2. Mas, para que eu possa fazer isso, eu tenho que atribuir o valor à nota 1 e atribuir o valor à nota 2, certo? Como é que eu faço isso? Existe uma instrução em Python, na verdade, em
quase todas as linguagens de programação, que é uma instrução que define uma variável e a liga a um valor, certo? Então, no caso anterior, o que é que a gente ia fazer? E a gente ia definir em uma linha nota 1 igual a 7.5. O que é que quer dizer isso? Isso é uma atribuição, certo, pessoal? A gente está dizendo que o valor 7.5 agora pode ser referenciado como nota 1, ou ele está armazenado numa posição de memória que é referenciada como nota 1, certo? Da mesma forma, a gente pode fazer isso. E agora a nossa expressão funciona, né? Porque a gente, quando fala nota 1, se houve a atribuição antes, Python entende isso e retorna aquele valor, certo? Então, expressões, elas podem usar variáveis previamente definidas. Foi o caso que eu acabei de falar. Se você faz uma atribuição à variável x, você diz que o valor dela é 10, o que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que existe um valor 10 que pode ser referenciado por x, ok? Está guardado lá na memória e pode ser referenciado por x. Eu posso chamar como x. Nesse caso, quando eu fizer y vai receber o resultado de x mais 1, quem é x? X, ele foi definido anteriormente, na linha anterior, ele foi atribuído ao valor 10. Então, Python vai procurar quem é x, você disse que x era 10, Python vai fazer y é igual a 10 mais 1, y vai receber 5. Nesse momento, depois da execução dessa linha, eu tenho duas variáveis definidas. A variável x, que tem um valor 10, e a variável y, que tem um valor 11, que é 10 do x mais 1, ok? A partir desse momento, eu posso referenciar x e y várias vezes pelo nome x e y, certo? E eles vão ter os valores 10 e 11 nesse caso. Da mesma maneira, a variável pode ser atribuída a uma expressão. Posso utilizar a instrução de atribuição para uma expressão também. Então, quando eu falo que lado 1 é 20 vezes 3 mais 2, a gente sabe pela precedência de Python que ela vai resolver primeiro os parênteses, ela vai somar 3 mais 2 é 5 vezes 20 vai dar 100, e aí eu estou dizendo que lado 1 vai receber esse valor 100. Ou seja, a partir desse momento, dessa linha do programa, a gente pode referenciar lado 1, e quando a gente referenciar lado 1, Python vai entender como 100, ok? Então, quando eu fizer lado 2 é igual a 10 vezes lado 1, quem é lado 1? É 100, porque eu defini na atribuição anteriormente. Então, lado 2 vai ser 10 vezes 100. Isso dá 1000, certo, pessoal? A partir desse momento, eu posso agora também utilizar lado 2 para substituir o valor 1000, ok? Outro exemplo aqui, eu gostaria que vocês utilizassem isso no Shell Python. Façam essa atribuição e depois referenciem a área. Façam a área ser, por exemplo, o lado vezes 3 depois, ok? Nesse caso, eu deixei o próprio exemplo aqui para a área ser elevada ao cubo, o volume. Até o próximo vídeo, pessoal.